Olá, olá! Bora seguir com o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós leremos os capítulos 11 a 13 do livro de Levítico. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Animais puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que rumina, cujo casco seja fendido e partido em dois. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. O írax, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. É impura para vocês. O porco, embora tenha casco fendido e partido em dois, não rumina. É impuro para vocês. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. São impuros para vocês. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Todas as criaturas, porém, que vivem nos mares ou nos rios, que não tenham barbatanas nem escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão impuras para vocês. Por isso, não poderão comer a carne delas e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas nem escamas será impuro para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegônia, nenhum tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão impuras para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Delas vocês poderão comer qualquer espécie de locusta, gafanhoto migrador, grilo e gafanhoto devorador. Todavia, todos os outros insetos com asas que andam sobre quatro patas serão impuros para vocês. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até o entardecer. Todo aquele que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Todo animal cujo casco não é partido em dois, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar em qualquer um deles ficará impuro. De todos os animais que andam sobre as patas, os que andam sobre a planta das quatro patas são impuros para vocês. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até o final da tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que rastejam sobre a terra, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que rastejam sobre a terra, estes serão impuros para vocês. Quem neles tocar depois de mortos, ficará impuro até o entardecer. Tudo aquilo sobre o qual cair um deles depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco.
deverá ser posto em água e ficará impuro até o entardecer. Então, ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo o que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o qual cair o cadáver de um desses animais ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Eles estão impuros, e vocês os considerarão como tais. Se, porém, cair em uma fonte ou em uma cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se o cadáver de um desses animais cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Se, porém, foi derramada água sobre a semente e o cadáver de um desses animais cair sobre ela, esta será impura para vocês. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até o entardecer. Quem comer alguma parte da carcaça deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja sobre a terra é impuro para vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que rasteja sobre a terra, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés. São impuros para vocês. Não se contaminem com nenhum desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que povoam as águas e de todo animal que rasteja sobre a terra. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Capítulo 12. Purificação após o parto. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino será circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, nem poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer expiação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará a expiação por ela, e ela ficará pura. Capítulo 13. Leis sobre doenças de pele. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser grave doença de pele, será levado ao sacerdote Arão
ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a ferida na pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é grave doença de pele. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a ferida não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a ferida diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro. Se, porém, a erupção se espalhar pela pele, depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, ele deverá se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de grave doença de pele. Quando alguém tiver grave doença de pele, será levado ao sacerdote. Esse o examinará e, se houver inchaço branco na pele, cujo pelo tenha se tornado branco, e se houver carne viva no inchaço, é uma doença crônica de pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e, se observar que a grave doença de pele cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Quando, porém, nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de grave doença de pele. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a ferida tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual, então, estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta na pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele que se alastrou onde estava a ferida. Se, porém, quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se, de fato, se espalhar pela pele, o sacerdote o declarará impuro, pois se trata de uma doença. Se, porém, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é grave doença de pele que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele. Se, porém, o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele. Se, no entanto, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura.
Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É infecção severa, uma grave doença de pele na cabeça ou no queixo. Se, porém, quando o sacerdote examinar a ferida e esta não parecer mais profunda do que a pele, nem houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se esta não tiver se espalhado, nem houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa raspará os pelos, exceto a parte infectada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se não tiver se espalhado, nem parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará as suas roupas e estará pura. Se, porém, a ferida se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a ferida tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a ferida está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, está puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça e ele ficar calvo na frente, está puro. Se, porém, tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é grave doença de pele que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como uma grave doença de pele, o homem está com grave doença de pele e impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Quem tiver uma grave doença de pele, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro! Impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é um mofo corrosivo persistente. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada de lã ou linho, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é um mofo corrosivo persistente. O objeto será queimado. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, nem pela peça tecida ou entrelaçada, nem pelo objeto de couro, então ordenará que o objeto afetado seja lavado. Assim, ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado a sua cor,
ainda que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Queime-o, quer o mofo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Se, porém, a mancha ainda reaparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado. Se, porém, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. E assim, minha gente, nós encerramos então mais esse áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui para o nosso próximo áudio amanhã, tá bom? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!